Todos os estudos em termos de urbanização no mundo, eles identificam que os 3 últimos séculos tiveram situações diferentes em termos de preferência. No século XIX eram os grandes impérios, já no século XX foram os países e no século XXI as localidades ou os municípios. É bem verdade que já no final do século XX nós acompanhamos muitos projetos, muitos trabalhos e muitas ações, como no Canadá com as cidades saudáveis. Mas vem se aprofundando isso e os diferentes organismos internacionais têm valorizado muito a questão onde as pessoas vivem, na sua realidade. Porque nós sabemos que tanto a figura do Estado quanto a figura dos países são abstratas. Onde a realidade, o nosso cotidiano acontece, é aqui, onde nós moramos. E isto faz com também que tenhamos uma exigência maior dos gestores municipais. Eles estão próximos, nós temos o nosso dia a dia aqui. As municipalizações em diferentes áreas já foi um instrumento que previu e que deu condições para que viesse para os municípios principais ações, para que tivesse uma concomitância entre as necessidades e as políticas públicas. É bem verdade que nessa questão das municipalizações, o nosso país ainda apresenta uma centralização muito grande dos recursos da União, dificultando muitas vezes a implantação de vários projetos nos municípios. Mas também tem um outro aspecto que é importante de salientar, que em diferentes localidades ou em diferentes municípios, as suas zonas urbanas, elas tiveram, independente do tamanho, um acúmulo muito grande ou uma predileção para o automóvel, né, para as ruas, para os estacionamentos, enfim, deixando de lado os pedestres. E em função disso, há todo um quadro que nós vimos em vários lugares, de que os transeuntes, especialmente nas ruas centrais, eles sofrem com todo tipo de dificuldade para o seu ir e vir. E por que as ruas centrais? Porque as pessoas encontram nesses locais, nas principais cidades, encontram ali os bancos, o comércio, farmácias, prédios públicos, repartições públicas e assim por diante. O nosso caso em Cachoeira do Sul, ele tem um paradoxo com a questão da rua principal aqui, digamos a 7 de setembro. Porque nós temos, ao mesmo tempo, prédios muito bonitos, históricos, restaurados, conservados, junto com dificuldades nas calçadas, né? Calçadas que estão com interrupção, calçadas que faltam algumas lajotas, e isto faz com que os transeuntes e mesmo aquelas pessoas que utilizam esses espaços para caminhar sofram com esses problemas. Soma-se a isso uma questão que é indescritível, que é a não canalização dos aparelhos de ar-condicionado. Quem caminha aqui nessas quadras sabe que em vários locais, inclusive de prédios públicos, tu tem que abrir um guarda-chuva se tu não quiseres te molhar. Como também em alguns pontos das praças, há árvores que precisam ser cortadas justamente para permitir que as pessoas transitem sem sofrer nenhum dano ou não terem que desviar. A gente sabe que há todo um quadro muito grande de necessidades, que os municípios têm dificuldade, tanto de pessoal quanto de recursos. Há bons exemplos aqui em Cachoeira com relação às praças, que estão sendo bem ajardinadas, limpas, enfim. Mas mesmo assim, esses pequenos detalhes é importante que sejam vistos. Um deles de fiscalização, né? Nós sabemos que não é possível que isso aconteça de ficar uma falta de canalização molhando as pessoas que passam, né, na calçada. E a outra questão é podas, são coisas mais simples assim que podem ser resolvidas. Temos certeza que esses elementos todos, se somarmos a questão do piso tátil, que começou e ficou pela metade numa série de lugares, e o shopping a céu aberto, que impede em muitos locais aqui um trânsito dos pedestres com mais facilidade, nós teremos muito orgulho do nosso centro de Cachoeira e de transitarmos por aqui.
né, observando e visualizando tantas coisas bonitas que o nosso centro traz na sua história e até de construções mais recentes. Boa tarde.